Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Se você é novo por aqui, meu nome é Andréa Salomão e é um prazer receber você aqui nessa casa. Se você não está inscrito, eu peço que se inscreva e ative o sininho da notificação. Por quê? Porque eu tenho colocado regularmente muitos vídeos aqui no canal para abençoar sua vida, para te ajudar a mudar de dentro para fora e alcançar a vida plena que Deus trouxe para nós. E se você ativar os sininhos das notificações, você vai ser avisado assim que o vídeo for ao ar. Essa semana vamos falar sobre alguns pontos importantes, continuando o assunto de emagrecimento. Eu tenho certeza no meu coração que Deus tem mais para mim e para você em relação à vida no corpo, à vida saudável, à vida cheia de energia, ao peso ideal, a tudo isso. Deus tem mais para mim e para você. Por isso, eu vou continuar esse assunto aqui no nosso devocional, trazendo a palavra de Deus e confrontando a palavra de Deus com a nossa realidade. Tem uma história que eu gosto muito, quem me segue já sabe, que é a história de Acã. E essa história está em Josué 7, onde mostra que Josué, naquele tempo, estava já liderando o povo de Deus. Moisés tinha morrido e Josué era o líder, e eles estavam realmente com o favor de Deus sobre eles. E todas as coisas que eles faziam prosperavam, eles ganhavam todas as batalhas, e estava indo muito certo tudo, quando de repente eles perderam uma batalha pequena, que foi a batalha onde eles iriam tomar uma cidade pequena chamada Ai. E ali eles perderam essa guerra. Quando Josué vem diante de Deus e fala: meu Deus, por que nós perdemos isso? Que vergonha para o seu povo. E aí então o Senhor mostra que existia algo escondido na comunidade. Muitas vezes eu e você, nós escondemos os nossos maus hábitos. E nós às vezes temos até um discurso interessante, mas na prática nós somos aquelas pessoas que comemos mais açúcar do que deveria. Aquelas pessoas que nós não temos, às vezes, um sono reparador. Nós falamos que nós estamos com insônia, mas nós não estamos cuidando do que nós chamamos hoje de higiene, do sono. Então, muitas vezes, nós fazemos coisas erradas e, às vezes, um pouco escondido, tomamos mais refrigerante, mais bebida alcoólica, comemos mais farinha do que deve, repetimos, às vezes, ali um pouco escondido. Mas tudo que nós fazemos escondido vem à tona, no nosso corpo também é assim. Então lá na história de Josué, está lá em Josué 7, que se você quiser depois meditar um pouco sobre isso, mostra que o que Acã fez escondido veio à tona, eles perderam uma guerra. Então nós muitas vezes, eu e você, nós estamos perdendo algumas batalhas na nossa vida. E uma batalha que eu vejo muito o povo de Deus perdendo é a batalha para ter uma vida mais saudável. É a batalha para ter o emagrecimento de forma correta, assim como Deus projetou. Andréia, será que Deus projetou que todo mundo fosse magro? Deus projetou o nosso esqueleto com para sustentar um peso ideal. Todos nós temos um peso ideal. Então nós fomos feitos por Deus com muito amor, com muito carinho por Ele, para que tenhamos uma saúde perfeita, um peso ideal. Mas muitas vezes eu e você, por fazermos coisas e nós escondemos de nós mesmos esses nossos maus hábitos, né? Quero contar pra vocês uma história que aconteceu comigo. Eu era louca com doce, mas eu não tinha muita consciência. Por que eu não tinha consciência? Porque eu escondia de mim mesma. Eu não era aquela pessoa que comesse, por exemplo, um doce inteiro, um pudim inteiro. Mas eu era aquela pessoa que várias vezes durante o dia comia pequenas porções de doce. E se somasse ao final do dia, não sei se daria um pudim inteiro, mas não daria uma quantidade pequena, não. E isso trazia para mim vários prejuízos na minha saúde, e um deles era excesso de aftas na boca, ou seja, acidificava muito o meu estômago pelo excesso de açúcar. Mas eu achava que eu não tinha sorte, né? Enquanto outras pessoas tinham aftas pequenininhas ou nem tinham aftas, eu vivia com minha boca tomada por afta. Eu tinha também uma barriguinha, um intestino que não funcionava. Eu tinha algumas coisas que eu não gostava, mas eu achava que era falta de sorte, né? Mas na verdade eu estava escondendo de mim mesma a quantidade de açúcar que eu consumia todos os dias. Então eu perdi algumas guerras, algumas batalhas, vamos dizer assim, né? Eu perdi algumas batalhas em relação à saúde, porque eu estava fazendo isso, eu estava tendo uma atitude que não estava correta. Então nós às vezes desejamos um resultado, mas a nossa atitude, ela traz outro resultado, porque nós estamos plantando uma coisa e queremos colher outra, e isso não vai funcionar. Então o que eu quero falar muito com você aqui hoje, nesse primeiro vídeo dessa série que eu trago para vocês, eu vou falar sobre 3 assuntos muito importantes no processo de emagrecimento. E o assunto hoje que nós vamos tratar é em relação à inflamação do nosso corpo. O que nós fazemos no dia a dia, como Acã escondeu o seu pecado, muitas vezes o nosso, entre aspas, nosso pecado, né? É a alimentação errada, é o excesso de farinha, é o excesso de açúcar, é o excesso de álcool, são os excessos, né? O excesso de sedentarismo,
uma preguiça sem fim. Então, muitas vezes, nós guardamos isso na nossa vida e perdemos a guerra para a inflamação do nosso corpo. Nós vamos falar hoje sobre inflamação, sobre intoxicação. Primeiro, para a gente entender a questão da inflamação ou da intoxicação do nosso corpo, é importante reconhecer alguns sinais do nosso corpo de que o nosso corpo está inflamado. Pessoas que têm dores de cabeça frequentes, pode ser, tá? É um sinal, não quer dizer que seja um sintoma. O médico trata os sintomas, mas nós, através dos sinais, nós podemos tirar algumas conclusões e mudar alguma coisa no nosso estilo de vida. Então, dores de cabeça frequentes pode ser um sinal de uma inflamação. Aquela barriguinha, aquela pochetezinha que não cede, às vezes você nem está acima do peso, mas aquela gordurinha localizada, insistente, isso pode ser também um sinal de uma intoxicação. Pessoas que têm refluxo, o tempo todo come e fica voltando aquela sensação ruim, né? O tal do refluxo também pode ser devido à inflamação, à intoxicação. Pessoas que não dormem direito, pessoas que o processo de emagrecimento emperrou, não conseguem mais avançar no processo de emagrecimento. Pessoas extremamente mal-humoradas, não conseguem ter bom humor durante o dia, já acordam estressadas, alto nível de estresse, alto nível de insatisfação com tudo e com todos. Esse mau humor pode ser também um sinal de uma intoxicação. O seu corpo ele pode estar inflamado, pode estar intoxicado e até pedindo, gritando ali por uma ajuda. Intestinos preguiçosos, ou então aquela pessoa que tem as fezes com um cheiro muito forte, ou até às vezes, né, os gases têm cheiro muito forte. Muitos gases também são sinais, tudo isso são sinais de que seu corpo ele pode sim estar precisando de uma desintoxicação. Então eu falei com vocês alguns sinais, agora eu quero mostrar para vocês algumas coisas que inflamam, que intoxicam o nosso organismo. Então vamos lá. A lista do que inflama nosso corpo, a lista do que intoxica o nosso corpo. Então a inflamação é uma resposta, né, dessa intoxicação. E a lista é muito grande. Tem pessoas que passam uma vida inteira fumando e bebendo regularmente. O fumo e o álcool trazem essa intoxicação. Outra coisa também, muitas mulheres passam uma vida inteira, anos e anos e anos, usando os anticoncepcionais orais, né? Aquele comprimidinho ali para evitar uma gravidez indesejada. Esse comprimidinho também traz essa intoxicação. Pessoas passam uma vida comendo errado. Muita coisa de farinha, muita coisa rica em açúcar, muito alimento industrializado. Gente, eu conheço pessoas que vivem praticamente de alimentos industrializados. Não sabem mais o que é descascar uma fruta, não sabe mais, não tem isso na rotina. Então não é comer uma fruta de vez em quando porque gosta. Ah, eu amo melancia, tá na época, eu vou comer melancia. Não, fruta tem que ser consumida todos os dias, e mais de uma porção por dia, inclusive, né? Mas tem pessoas que vivem tanto no industrializado que só sabe desembrulhar, abrir um pacote, tirar uma embalagem e tem dificuldade de descascar alguma coisa. Então essa alimentação altamente industrializada, o tempo todo o alimento industrializado traz uma intoxicação muito grande para o nosso corpo. Nível de estresse muito alto, pessoas que não dormem, o cortisol que fica ali atacando o corpo o tempo todo porque não tem a resposta boa ali no sono, tudo isso intoxica o nosso corpo. Eu tenho certeza do que eu falei aqui, você se identificou com algumas coisas, porque essa é a nossa vida moderna, essa correria que nós vivemos. Eu tenho certeza que você se identificou com alguns sinais, eu tenho certeza que você se identificou com alguns agentes que causam essa intoxicação. E agora eu quero falar para você o que nós podemos fazer então para desintoxicar esse organismo. Se o nosso corpo já está respondendo com inflamação, sabe-se muita celulite, muita gordura localizada, uma vida que não é uma vida plena, pode ser já essa resposta do corpo inflamado. Então, o que nós podemos fazer? Vamos agora para a prática, o que fazer para desintoxicar esse organismo. Primeiro, eu quero dizer para vocês com muita responsabilidade que o melhor para ser feito, o mais efetivo, o mais eficaz para ser feito é um protocolo de detox. É isso aí, nós não podemos tirar do protocolo de detox, né, essa responsabilidade. Realmente um bom protocolo de detox bem preparado por profissionais da área da saúde, esse é o melhor que nós podemos dar para o nosso corpo inflamado ou intoxicado, né? Mas tem algumas questões que nós podemos fazer também que vai aliviar um pouco o nosso organismo. Primeiro nós temos que tirar aquela ideia de que um suco desinflama alguma coisa, um suco detox desintoxica alguma coisa, né? O suco verde ganhou um apelido de suco detox, mas nós precisamos dessa consciência.
O suco verde ele não é capaz de fazer um detox, esqueçam isso, tá? Mas o que nós podemos fazer para desintoxicar o nosso corpo, repetindo, o melhor é um bom protocolo de detox, mas se você não for fazer, se você não está disposta a fazer um bom protocolo de detox agora, ou você não pode fazer nesse momento, tem algumas ações que nós podemos fazer para ir desintoxicando um pouco, desafogando esse corpo no meio de tanta intoxicação. Então vamos lá com algumas dicas bem práticas. Nós podemos suspender por um tempo o consumo de leite e derivados. Nós sabemos hoje que o leite e os derivados são altamente inflamáveis. Então, quando nós suspendemos por um período, o nosso corpo ele sente um alívio por conta da retirada desse alimento por um período, né? Não é para nunca mais comer, não. A mesma coisa eu digo para você com os alimentos que nós sabemos que é errado, os alimentos industrializados, os alimentos açucarados, né? O próprio açúcar. Quando você retira isso por um tempo, que seja 7 dias, que seja 14, que seja 21 dias, o tempo que você achar interessante, quando você retira isso por algum tempo, o seu corpo, ele sente, né? Ele fica mais leve porque você retirou alguns alimentos inflamatórios por um período. Isso é muito legal. E em contrapartida, você pode começar a fazer uso de alimentos que são alimentos tops, por exemplo, alimentos probióticos, pesquisa alimentos probióticos, alimentos pré-bióticos. Comece a fazer isso, é um costume na sua vida, usar esses alimentos. Outra coisa muito bacana que nós podemos entregar para o nosso corpo é um consumo maior de água. Né? Água é tão barata, é tão fácil de tomar água, é tão fácil de não tomar também água na quantidade ideal. Faz um compromisso com você de pelo menos 7 dias tomar água o suficiente para a sua urina ficar sem cor na parte da tarde. E faça isso por 7 dias, de repente 14 dias, 21 dias. Faça isso de repente para a vida inteira, né? Isso aí você pode fazer para a vida inteira. Outra coisa que nós podemos fazer é ter cuidado maior com o nosso sono. No próximo vídeo eu quero falar especialmente com o sono. O sono ele é capaz de nos renovar, é para isso que existe o sono. O sono é um processo de renovação e quando nós damos ao nosso organismo as condições necessárias para esse sono acontecer, nós estamos fazendo durante a noite um processo de desintoxicação. Olha só que coisa interessante, e às vezes a gente não faz isso no dia a dia. Essas são algumas dicas práticas que nós podemos fazer. Uma outra que eu não posso me esquecer, que é gerenciamento do estresse. Se você está tempo demais com alto nível de estresse, nós vamos falar sobre isso no último vídeo essa semana. Nós precisamos desacelerar, nós precisamos cuidar do nosso corpo e também da nossa mente, para que a gente tenha uma vida um pouco mais tranquila, meio no meio, mesmo em meio a tantas obrigações. Essas são algumas dicas bem práticas para você começar a pensar em desintoxicar o organismo. Nós podemos viver mais, nós podemos viver melhor. Nós podemos ter nessa vida aqui a vida plena que o Senhor trouxe para nós. Mas para isso, assim como aconteceu com a história de Josué e Acã, é preciso trazer para a nossa consciência as coisas que estão erradas. É preciso tratar essas questões com muita responsabilidade para que a gente encontre essa promessa do Senhor de vida plena também na vida do nosso corpo. Esse é o nosso vídeo de hoje. Obrigado pela sua companhia. Se fez sentido para você, encaminhe para os amigos, curta e assim nós vamos chegar a mais pessoas. Obrigada pela sua companhia, obrigada por estar sempre comigo. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo falando sobre a importância do sono também para o processo de emagrecimento.